organizar tudo. Pronto, né? Então, hoje nós temos mais uma reunião do Departamento de Tocoginecologia e é um prazer muito grande continuar tendo essas atividades, mesmo durante a pandemia, mesmo durante esse período muito difícil que nós estamos passando. E hoje eu queria agradecer muito a presença do professor Oswaldo Graciotto, que foi professor de todos nós aqui, e vai falar para a gente de um tema muito importante, que é sobre puberdade precoce, um tema que permeia muito os cuidados em ginecologia de uma forma geral. E para mediar essa mesa, também agradecer a professora Daniela Aiella, que também é nossa docente, que trabalha com esse tema e que está sempre aqui nos apoiando nas reuniões do departamento. É um prazer imenso ter vocês aqui com a gente. Uma particularidade que eu vou falar agora, né, o prazer de ter o doutor Oswaldo falando disso, como eu disse, ele foi professor de muitos de nós, e ele foi meu professor da obstetrícia. Ele trabalhava na área de hipertensão na gravidez, quando eu era aluna, residente aqui do departamento. E isso mostra, né, como nossa especialidade é ampla, como nossa especialidade é abrangente e nos dá muitas possibilidades de trabalho, de estudo. E eu acho isso muito gratificante. Professor Oswaldo e Dani, a palavra é de vocês, fiquem à vontade, mais uma vez, só agradecendo pela oportunidade de ter essa aula no nosso departamento hoje. Espero que todos aproveitem bastante. A aula está sendo gravada, eu peço que todos façam os comentários no chat, e a Dani organiza toda essa conversa com o professor Oswaldo, e essa aula também vai ficar gravada no YouTube, à disposição de quem quiser assisti-la depois, tá bom? Muito obrigada. Bom, Fernanda, muito obrigado. Dani, Márcia, Márcia sempre me ajudando aí, que eu me atrapalho um pouco na operação aí dessas plataformas, né? É um momento, assim, muito agradável de estar trazendo um tema que é puberdade precoce ou puberdade normal e as variações dela, e para vocês, por ser um tema leve, por ser um tema que ninguém morre disso, né? Por ser um tema frequentemente alegre, e eu busquei trazer, por um lado, as informações assim bem estruturadas, né, para assimilação mais fácil dos nossos alunos, dos nossos residentes, mas, ao mesmo tempo, uma boa atualizada sobre os processos diagnósticos e terapêuticos, colocar a coisa mais assim no estado da arte. E eu espero que eu consiga, no final da apresentação, ter cumprido esse objetivo, né? Puberdade, por definição, é a fase em que se passa da infância para adolescência e o começo da vida adulta, né? E essa fase de amadurecimento, ela, em geral, ela, nas famílias, em diversas culturas, ela é muito celebrada, cada uma com a sua maneira, né? O que significa a fase de começar a vida adulta, a vida reprodutiva, a vida familiar, enfim, é sempre a realização da família, né? Nem sempre o processo da puberdade é só bonito, né? Ou mais frequentemente, esse processo de amadurecimento de puberdade e adolescência, ele é um pouco conflituoso, foi para todos nós, porque a gente sempre tem alguma dificuldade em transicionar da vida da infância para a vida adulta, né? Então, os valores que o adolescente ou que a criança tem não são as mesmas que os adultos têm, e ele não é compreendido com muita facilidade, e o corpo passa por modificações muito marcadas, né? Além do processo óbvio de maturação gonadal, a gente tem modificações somáticas e cognitivas que são muito intensas, né? As modificações somáticas, principalmente nas meninas,
elas marcam muito, porque dá um desequilíbrio na estrutura do corpo, porque essa fase da puberdade, ela é marcada logo de início por uma aceleração do crescimento. Aliás, o primeiro sinal de começo da puberdade é a aceleração da velocidade de crescimento. E esse crescimento acontece pelos ossos longos, então começa pelas extremidades. Então, aquela criança que tinha um corpinho bonito e equilibrado de criança, de repente fica com o braço comprido, perna comprida, o tronco demora um pouco para acompanhar, então fica aquela morfologia de moinho de vento, né? Comprido, fino, com braços longos, e o começo de aparecimento de características sexuais. E nós, meninos, nunca vamos nos esquecer como é chato o processo de mudança do engrossamento da voz, né? Que a gente fica variando de voz fina a voz grossa, os primeiros bigodinhos que começam a aparecer aí aos 12, 13, 14 anos, e como os adultos tratam isso de uma maneira leve, mas, em geral, sempre com um certo bullying, né? E com as minhas netas eu tenho observado a mesma coisa. Eu tenho 3 netas adolescendo, entre os 13 e os 16 anos. E o aparecimento das mamas e a conformação corporal que começa a ficar adulta, feminina, sempre faz parte da graça da família, e sempre o adolescente se sente um pouco incomodado por o destaque das mudanças que estão acontecendo. Bom, todos nós passamos pelo desenvolvimento puberal, todos nós adolescemos e conseguimos sobreviver a esse período, né? Uma parcela pequenininha, muito pequenininha, talvez 2 meninas a cada 1000 desenvolve alguma alteração do desenvolvimento puberal a cada ano. E entre essas alterações, a gente tem aquelas que atrasam a maturação, que também é muito chato. São as meninas que chegam aos 12, 13 anos sem desenvolver mama, ou que chegam aos 15, 16 anos sem menstruar. E isso são as puberdades atrasadas, tem lá seus problemas, nós não vamos tratar especificamente deles agora, mas pode ser até motivo de uma outra reunião no futuro, porque também ela tem uma fisiopatologia bem diferente da puberdade normal e da puberdade precoce, que em si ela repete a puberdade normal, só que no momento cedo demais. Então, uma de cada 1000 crianças meninas, passa por alguma alteração desse tipo de adiantamento puberal. É até difícil definir exatamente quando que as coisas estão adiantadas, porque isso depende muito da época que se está vivendo. A puberdade já foi em fases mais tardias, já foi aos 10 anos, um século atrás, ou 200 anos atrás. Hoje a gente considera que ela é normal quando ela acontece já a partir dos 8 anos. É aceitável como normal quando os sinais de maturação começam a partir dos 8 anos, no caso das meninas, né? Mas ela é muito influenciada também pela alimentação, é influenciada pela raça, é influenciada até pela posição mais setentrional, quer dizer, mais ao norte. Quem vive nos países mais próximos ali dos círculos polares, que tem insolação menor, tem um atraso no desenvolvimento puberal. Quem mora em região muito alta tem atraso no desenvolvimento puberal. Quem tem baixo peso tem atraso no desenvolvimento puberal. E são coisas naturais. Então, por isso que a gente falou, olha, é normal começar a puberdade entre os 8 e os 12 anos de idade. Então, tem aí um espaço muito grande para se considerar o que é normal como momento de início dessa transição entre a infância e a idade adulta, né? Bom, o que marca na menina a puberdade normal, inicialmente, a aceleração da velocidade de crescimento, que normalmente a menina vem crescendo ao ritmo de 5 centímetros por ano, eventualmente um pouquinho menos do que isso, e ela rapidamente passa a crescer a 6, 7, 8 centímetros por ano. Isso tem a ver com esse crescimento de ossos longos, né? Logo, cerca de 6 meses a 1 ano depois que começou esse ritmo de crescimento mais acelerado, começa a aparecer o desenvolvimento das mamas, né? Que a gente chama de telarca, que depende já de estrogênios que estão sendo produzidos progressivamente em quantidade maior. A telarca é
sucedida entre 6 meses e 12 meses depois pelo aparecimento de pelos axilares e pubianos, né, que se chamam de pubarca, que ela é consequência de um fenômeno que está acontecendo na suprarrenal chamado adrenaca, que está aumentando a sua produção de androgênios. Esse processo de maturação da puberdade, ele vai culminar com o início das menstruações, que é o marcador mais tardio da puberdade feminina, e todo esse ciclo demora por volta de 4 anos e meio, entre o começo do estirão de crescimento e a finalização com as primeiras menstruações, que em geral são um pouco irregulares, mas que ao longo do primeiro ano ou um pouquinho depois disso já se normalizam. E aqui a gente vê essas setinhas vermelhas marcam a média de idade em que esses fenômenos estão acontecendo. É a partir dos 10 anos, mais ou menos 10 anos e meio, que começa, em média, nas meninas, o desenvolvimento do botão mamário. Em seguida, começa, 6 meses depois, começa o aparecimento de pelos pubianos. O ritmo de crescimento bem acelerado, em torno de 8,5 centímetros por ano, se alcança por volta dos 12, entre os 12 e quase 13 anos. As mamas chegam a ficar com a conformação adulta aos 14 anos e meio, né? E a purificação pubiana, chega na conformação adulta por volta também dos 13 para 14 anos. Isso é, em média, o que acontece, né? Bom, o estirão puberal, que é essa curva acelerada, aqui a gente está vendo em quantos centímetros se ganha por ano nas diversas idades, 6, 8, 10, 12 anos. E a gente encontra que por volta dos 10 anos, como a gente viu, começa nas meninas, que é a lista azul, esse aumento importante de 6 para 8, 9 centímetros a cada ano, e isso permanece, esse estirão puberal, até a idade dos 14, 14 e pouquinho, quando chegam as menstruações, né? Uma vez ocorrida a menarca, a menina só vai crescer algo em torno de 6, 7 centímetros a partir disso. Mas ao longo dos anos anteriores, ela está ganhando algo em torno de 25, 30, 35 centímetros nesse processo de desenvolvimento puberal. E esses 30 centímetros, eles são fundamentais na definição da estatura final, né? Se o estirão puberal não acontecer de uma maneira fisiológica, ele pode não alcançar dimensões da ordem de 35 centímetros. Quer dizer, se ele acontecer cedo demais, ou se ele acontecer tarde demais, ele pode encontrar estrutura óssea, no caso do tarde demais, já de epífises muito calcificadas, e esses números de centímetros por ano ser reduzido bastante. E se ele acontecer cedo demais, como acontece no caso da puberdade precoce, ele dá uma ilusão de crescimento. As meninas em puberdade precoce central, nós vamos ver o que é, elas chegam com estatura maior do que a média das amiguinhas. Então, dá uma impressão que ela vai ficar grande, mas, na realidade, ela começou cedo demais, o crescimento proporcionalmente ao tamanho dela até que é importante, mas em relação ao que seria se ela fizesse esse crescimento aos 10 anos, aos 11 anos, ele é proporcionalmente muito inferior. Então, essas meninas perdem estatura se elas não são tratadas. E esse é um dos maiores problemas que se tem na puberdade precoce, né? A perda de estatura, que pode chegar a 30, 40 centímetros na estatura final, em relação àquela estatura que era projetada para a menina quando chegasse o final da fase de crescimento baseado na estatura de pai e mãe. Bom, nós usamos essas curvas, como vocês estão vendo aqui, né? Essa curva é uma curva desenvolvida para meninas, né, que tem aqui a evolução da estatura, a evolução do peso ao longo dos anos, desde a infância até a fase do final da adolescência. No verso dessa tabela, a gente encontra aqui a velocidade de crescimento em centímetros por ano para cada idade, né? E a gente encontra também a evolução do índice de massa corporal, que é uma consequência desses dois dados que estão colocados aqui. E a gente tem aqui uma visão dinâmica do processo. O pediatra já vem preenchendo esses dados na infância, na primeira infância da criança, e quando a criança chega para avaliação do endocrinologista pediátrico ou do ginecologista, você prossegue com essa curva de crescimento e você obtém aqui informações clínicas muito importantes, porque elas são dinâmicas, porque você vê informações de 5, de 6, de 8 anos, e aí você vê
a evolução que, eventualmente, a estatura começa a cruzar percentis, mostrando que a evolução da estatura está lenta demais, ou que ela começa a cruzar para cima, mostrando que ela está rápida demais, como acontece logo no início, nos primeiros sinais que orientam para investigar a puberdade precoce, que é a aceleração da velocidade de crescimento. Bom, como é que a gente dimensiona um amadurecimento sexual secundário que acontece na puberdade? Ele basicamente depende de visualização e de palpação. Botão mamário, ele precisa ser palpado principalmente em crianças um pouquinho mais gordinhas, né? E com frequência as crianças com puberdade precoce têm um pouco de obesidade mesmo. Pelo menos 1/3 delas chegam para a gente com obesidade. Então, a maminha precisa ser palpada para identificar se aquilo é só gordura, né? Ou se a gente está encontrando realmente botão mamário, tanto na avaliação da areola, como progressivamente, esses são os estágios visuais de Tanner, né? Como na progressão do botão mamário, a formação da mama propriamente dita e a formação da mama adulta, que é no estágio M5. Né? Bom, a mesma coisa vale para pelos pubianos, desde pelos pubianos ausentes até, visualmente, isso aqui é fácil de se identificar, até a purificação completa, que é o estado que a gente chama de P5. São ferramentas úteis você dimensionar, porque a gente sabe que alguns eventos acontecem em determinados momentos. A gente sabe, por exemplo, que o M2 é o momento de definição do maior ritmo de crescimento que a menina tem. E o M4 é o momento que geralmente coincide com as primeiras menstruações. Né? E é importante você ver se essas coisas estão se sincronizando ou se está acontecendo algum desenvolvimento desequilibrado num sentido ou no outro. Excesso de pelos, ou desenvolvimento do pelo sem desenvolvimento da mama sem desenvolvimento de pelo, ou eventualmente menstruação sem desenvolvimento de mama, sem desenvolvimento de pelo, que indicam e localizam fisiopatologias diferentes. Existe uma discussão séria sobre como se define o momento em que a puberdade é natural começar naquele contexto racial, naquele contexto social, naquele contexto de país. Né? Acredita-se, e observou-se muito, pelo menos na segunda metade do século XX, uma redução importante no número na idade com que o processo de desenvolvimento da puberdade acontece. No caso das meninas, a gente vê aqui em diversos contextos, envolvendo Estados Unidos, Dinamarca, enfim, Itália, Suécia, Grécia, que entre os anos de 1940 e o começo dos anos 2000, a gente tem que as informações de idade em que a telaca estava acontecendo, né, tem uma tendência claramente a diminuir de mais ou menos 11 anos para mais ou menos 10 anos. Quer dizer, um adiantamento da idade da telaca, como no caso da menarca. Um adiantamento da menarca, que são diversos dados também, né, do mundo inteiro, e que mostram, em países nórdicos, que a idade da menarca era bem tardia, por volta de 1800, né, quer dizer, no começo do século XIX, esses números, a menarca acontecia por volta dos 17 anos, e nesses países mesmo, se a gente acompanhar essa linha azul clarinha, a gente vê que 100 anos depois, ela já tinha se reduzido a mais ou menos 14 anos. Teve um avanço de 3 anos na idade da menarca naqueles países nórdicos. Em outros, essa evolução foi um pouco menor, foi um pouco mais lenta, como a gente vê aqui, por exemplo, nesta figura que representa a Grécia. Agora, quando a gente vem aqui nessa pontinha, que é os anos de 1970 a 2000, que está ampliado aqui, a gente vê uma tendência à estabilização. Né? Então, se essa regressão, quer dizer, se esse início mais precoce da maturação sexual é uma tendência contínua, derivada da genética das pessoas e da evolução genética que elas têm, ou se ela é simplesmente uma compensação de condições de vida que eram mais rústicas, mais difíceis há 100, 200 anos atrás, e agora a alimentação permite que as pessoas sejam mais saudáveis, as vacinas permitem que as crianças sejam mais saudáveis, e está se atingindo o pleno potencial orgânico, e se chegou, de fato, à idade em que um organismo bem saudável consegue se amadurecer. Bom,
precisa viver mais uns 100 anos para saber se isso aqui vai continuar regredindo ou não. As linhas parece que realmente elas tendem agora a se estabilizar a partir de 1970 e 1980. Lógico que nós estamos vendo em contexto do mundo desenvolvido, mas o Brasil, de uma certa maneira, repete esses dados que vocês estão vendo aqui. O Brasil não está nesse gráfico, não. Bom, entender por que acontece essa aceleração da maturação sexual, ou por que acontece uma aceleração exagerada, uma antecipação exagerada da maturação sexual, implica em a gente conhecer um pouco mais da neuroendocrinologia que o ser humano tem, né? A gente começa a pensar em hipófise e ovário aí por volta dos 8, 9 anos, mas na realidade hipotálamo, hipófise e ovário já foram muito ativos, muito antes disso, né? Este gráfico, ele mostra os níveis das gonadotrofinas, que é essa figura azul, esse gráfico azul que vocês veem aqui, que ele é bifásico, desde a vida fetal, né? Quanto de produção de FSH e LH está acontecendo, até, neste momento, se separa a curva de FSH e LH, e a gente tem pontilhado o FSH em linha azul contínua, o LH, até a fase após o nascimento, em que você tem o que a gente chama de mini-puberdade, que acontece nos primeiros 12, 24 meses de vida da menina, e depois uma fase de regressão, uma fase de repouso, a partir dos 2 anos, até uma reativação por volta dos 8 anos, que é quando começa novamente a produção normal de gonadotrofinas. O primeiro conceito é que a hipófise e o hipotálamo e o ovário da menininha, já a partir de 10, 12 semanas de gestação, ela é capaz de fabricar, no caso o hipotálamo, fabricar o GNRH, no caso a hipófise respondeu ao GNRH e fabricar FSH-LH, e o ovário respondeu ao FSH e LH fabricando o estrogênio, né? Isso, de fato, acontece a partir de mais ou menos 12 semanas, é quando o hipotálamo e a hipófise começam a se comunicar através daquele sistema venoso, aquele sistema de porta, por onde os neurotransmissores escorrem do hipotálamo em direção à hipófise, né? Por volta das 20 semanas de gestação, se alcança uma produção máxima de gonadotrofina por parte da hipófise. E atentem para o fato que os níveis de FSH e LH que uma criança apresenta entre 20 e 30 semanas de gestação são maiores do que os níveis de FSH e LH que uma mulher apresenta no seu ciclo menstrual, né? Uma mulher adulta apresenta no seu ciclo menstrual. Então, concentrações de 5, 7 milunidades de FSH e de LH no sangue fetal acontece porque esse sistema está se trabalhando e ainda está desenvolvendo os mecanismos de autorregulação, que a gente chama de feedback. Então, parece que essa regressão grande, que ainda na vida fetal a gente tem dos níveis de FSH e LH, acontecem a partir do momento em que... Deixa eu ver se eu consigo voltar. Aqui. Acontece a partir do momento em que o hipotálamo se sensibiliza ao estrogênio. Até então, ele não era sensível ao mecanismo de feedback negativo. Com a produção de estrogênio, ele cria, ele desenvolve, ele amadurece uma sensibilidade a esse estrogênio fetal, e aí os níveis de FSH-LH caem, e ele passa a ser inibido tanto pelos esteroides que o feto fabrica, quanto principalmente pelos esteroides que a placenta fabrica. A placenta fabrica diversos estrogênios e fabrica muita progesterona. Isso alcança a circulação fetal, e a partir do momento que o hipotálamo aprende a reconhecer essas moléculas, ele realmente bloqueia a sua produção de GNRH e cai a produção de FSH-LH a um nível muito baixo. A partir do nascimento, já nas primeiras semanas após o nascimento, os níveis de FSH e de LH sobem bastante, né? Como a gente vê aqui. No caso da menina, esse pico da produção de FSH e LH acontece por volta de 2 meses depois do nascimento, né? E pode durar até uns 2 anos, com níveis um pouco aumentados de gonadotrofinas. Os ovários respondem a essas gonadotrofinas, né? E isso que a gente chama de mini-puberdade é um ensaio agora, fora da repressão que era feita, a inibição que era feita pela placenta, é um ensaio de funcionamento de um mecanismo precioso de preservação da vida, que é a capacidade reprodutiva. Então,
hipotálamo, hipófise e ovários começam a trabalhar com níveis de GNRH sendo produzido pelo hipotálamo, FSH e LH sendo produzido pela hipófise da criança, na primeira infância, e uma resposta ovariana que aparece com alguma frequência nos consultórios, com algum trofismo maior do genital da menininha, descarga vaginal de secreção hialina, de secreção mucosa, eventualmente menstruação, eventualmente um pequeno sinal de sangramento, que assusta muito a família, fala que é menstruação de bruxa, são coisas culturais, né? Mas que assustam muito e que, na realidade, o pediatra tem que estar preparado para entender que isso faz parte do processo da mini-puberdade que acontece, no caso da menininha, até 2 anos. No caso do menininho, isso é mais de duração mais curta, em geral se interrompe já por volta de 6 meses, 7 meses. No caso da menina, existe um predomínio muito grande entre as gonadotrofinas que são fabricadas do FSH. No caso do menino, a produção é mais de LH. Né? Bom, entender puberdade precoce implica em a gente entender o que acontece neste momento aqui, entre os 2 e 8 anos de idade, em que tudo isso que esteve muito ativo até por volta dos 2 anos de idade, né, se desliga e fica bloqueado até que, em determinado momento, tudo isso tem que voltar a funcionar, em média por volta dos 10 anos, e a gente já entendeu que é aceitável, em alguns contextos, que isso aconteça já a partir dos 8 anos de idade. Então, a gente tem um período de 6 a 8 anos em que esse sistema hipotálamo, hipofíso, ovariano, que está prontinho para funcionar, que já mostrou que funciona, que já mostrou que consegue fazer tanto hormônio quanto uma mulher adulta, fique parado. Se imaginava que isso fosse devido ao feedback de pequenos níveis de esteroides que são produzidos no corpo da criança e que alcançam um hipotálamo hipersensível a esses níveis e ele fica, então, bloqueado e que quando você tirasse esses níveis de estrogênio ou de testosterona, no caso do menino, cessasse essa produção, esse processo de bloqueio desapareceria. E, na realidade, não acontece. Quando a gente olha, no caso das meninas com síndrome de Turner, ou no caso de animais castrados, nessa fase do equivalente de 2 anos, 3, 4, 5, 6, 8 anos, mesmo sem as gônadas, esse processo continua inibido e só vai se desencadear realmente por volta daquela idade dos 10 anos de idade. Hoje a gente entende que isso não depende da gônada, não depende do ovário, e esses exemplos que eu dei aqui já são esclarecedores nesse sentido, que o Turner, então, não deveria fazer inibição, né? E consegue fazer inibição. Na realidade, esse é um processo de controle que acontece dentro do sistema nervoso central, envolvendo uma série de neurotransmissores que servem tanto para sensibilizar o hipotálamo para produzir o GNRH, como inibir no hipotálamo a produção do GNRH. E aí aparece uma série de substâncias que algumas delas são da moda, né? E que, pelo menos a da moda agora, aquela que se acredita que é mais importante, são as quispeptinas. Quis de beijo, né? Peptina de proteína, de peptídeo. Né? As quispeptinas, elas são fabricadas por uma série de neurônios e de outras células do estroma do sistema nervoso central, né? Células gliais. E as quispeptinas, elas foram identificadas justamente porque, em alguns casos em que, por alteração genética, não se produz quispeptina, e em não se produzindo, ou não tendo receptor para quispeptina, a puberdade não se desenvolve. Então, se cria aquela situação de amenorreia primária sem nenhum desenvolvimento sexual. Então, a partir da presença das quispeptinas e de seus receptores em quem faz puberdade normal e a ausência de quispeptina naqueles poucos casos que foram analisados que não fazem o desenvolvimento puberal, se identificou que algumas células gliais fabricam quispeptinas que induzem ao que se chamava gonadostato, que são esses 1.500, 2.000, não são tantos os neurônios que fabricam GNRH, a produzir GNRH. Né? E com a compreensão genética dos defeitos na ação desses neurotransmissores, a gente espera que vão aparecer
possibilidades terapêuticas muito mais específicas para tratar tanto alterações de atraso do desenvolvimento puberal, quanto alterações de aceleração do desenvolvimento puberal. Bom, então não melhorou muito, né? O que se imaginava que acontecia nesse hiato de 8 anos, envolvendo gônadas e hipotálamo e hipófise, só adiantou que a gente viu que não envolve gônada, né? Envolve sim hipotálamo, a hipófise está boa, basta ela ser estimulada, ela vai responder em qualquer uma dessas fases, mas o hipotálamo depende de neurotransmissores locais, quer dizer, são controles autogerados, né, de vizinhança que fazem essas células fabricarem o GNRH e começarem o processo de desenvolvimento puberal. Bom, a gente considera que é precoce até hoje, aqui no Brasil, o aparecimento de caracteres sexuais secundários antes dos 8 anos de idade cronológica da menina ou antes dos 9 anos da idade cronológica do menino. Né? No caso, e esse é um assunto que tem sido pouco estudado, mas nos Estados Unidos, pelo menos, existe uma diferença racial muito marcada entre meninas afro-americanas e meninas brancas americanas. Né? Quase um ano de diferença de antecipação no caso das meninas afro-americanas. Acho que a gente vai até mostrar isso melhor numa outra tabela, e essa é um dos pontos que merecem estudos para se entender melhor e entender, talvez até corrigir um pouquinho a conceituação do que é puberdade precoce. Agora, esse desenvolvimento da puberdade precoce, ele pode ser isossexual, como a gente fala, né? Ele pura e simplesmente, uma menina começa o desenvolvimento de mulher muito cedo, ou um menino começa o desenvolvimento para um homem adulto muito cedo. Geralmente isso acontece na puberdade precoce, que depende das gonadotrofinas, que é a que a gente chama de puberdade precoce central. Né? Ativa-se esse eixo hipotálamo, hipófise, ovário cedo demais, com isso se fabrica GNRH, que induz resposta de FSH e LH na hipófise, que por sua vez vai no ovário e produz os estrogênios, enfim, o processo que marca o desenvolvimento da puberdade fisiológica. Ele simplesmente está adiantado. E ele faz, de uma maneira adiantada, tudo que a puberdade fisiológica faz. Ele acelera o crescimento, ele começa o desenvolvimento do botão mamário, ele desencadeia o processo da adrenarca e, com isso, também o crescimento dos pelos, e pode combinar com a menstruação, e isso pode acontecer aos 6, 7 anos de idade. Né? Eu até tenho uma recordação um pouco sentida desse processo de puberdade precoce, lá dos anos de 1970, final de anos 70, começo de anos 80, em que a gente ainda trabalhava lá na Santa Casa. Né? A Santa Casa ficava aqui no Cambuí, né? E um pedaço dele era ocupado pela Faculdade de Medicina. Nesses anos, Campinas era pequena, Campinas tinha 300 mil habitantes, e os alunos, os internos, os residentes, não tinham muito lugar para namorar, a cidade não oferecia muitas alternativas, então o ponto de namoro, em geral, era lá em torno do Balão do Castelo, lá em cima. Então estacionava o carro lá, tinha alguém que vendia cachorro-quente, alguém que vendia hot dog, hambúrguer, e tinha uma menina que vendia flores. Né? Ela batia na porta, nos vidros dos carros, que sempre estavam fechados, óbvio, que estavam namorando, e os residentes comentavam que era interessante, que era uma menina diferente, porque ela era uma criança, e na época acho que ela tinha 7 ou 8 anos, mas ela era uma mulherzinha. Né? E era uma razão de curiosidade. Até que um dia, essa menina, eu não me lembro o nome dela, apareceu no pronto atendimento grávida, aos 9 anos de idade. E, se eu não me engano, ela teve uma segunda gravidez aos 11 anos de idade. Né? Então, uma das consequências da puberdade precoce não tratada não é só a perda de estatura. Né? É a violação, o assédio sexual e, eventualmente, a gravidez numa fase que é uma fase infantil, né? Absolutamente infantil. E foi o caso dessa menina. E a lembrança é dolorosa porque a gente estava vendo e a gente não fez nada. Né? Tinha uma menina com tamanho de criança, né? Que já tinha mama, que já tinha rosto bonito, que era uma mulherzinha, né? E as pessoas achavam
na ignorância, achavam que aquilo era uma curiosidade, né? Bom, a puberdade precoce central, que é essa que amadurece de uma forma isosexual bem característica, faz o menininho ficar um menininho adulto, faz a menininha ficar uma menininha adulta, ele também pode ser causado por razões que não têm a ver com as gonadotrofinas. Então, se você tiver uma produção ectópica de esteroides sexuais, por exemplo, pela suprarrenal, ou por um tumor no ovário, ou por um defeito enzimático qualquer, você pode desencadear o processo da puberdade, que a gente chama de puberdade precoce não central, ou puberdade precoce periférica. Existem algumas doenças que são muito características como causadoras de puberdade precoce periférica. Existe uma doença chamada de MAS, que é a síndrome de McCune-Albright, né, que vem com aquelas manchas de café com leite parecidos com a neurofibromatose. Né? Só que é um pouquinho diferente, elas não são manchas café com leite de bordas lisinhas, elas são de bordas serrilhadas, é mais ou menos fácil de distinguir. E o McCune-Albright, ele cursa com produção ectópica de estrogênio independente de gonadotrofinas, né? E é uma das principais razões de puberdade precoce periférica em meninas. Lógico, hiperplasia adrenal congênita por déficit enzimático, em que, ao chegar à época da adrenarca, principalmente nos heterozigotos, né, a capacidade de produção de cortisol fica limitada, né, e a adrenal começa a forçar essa produção, o CTH sobe, e com isso começa a se acumular um pouco de androgênios que dão, no caso da menina, uma puberdade precoce também, só que ela não é isosexual, ela é heterossexual, ela vem com pelos, vem com androgenização da menina. Né? A doença de Cushing é uma outra das razões. Então, todas essas condições, além dos tumores, são as razões para o desenvolvimento de puberdade precoce não dependente de gonadotrofinas, que, por sorte, são a minoria dos casos. Né? Dos casos de puberdade precoce verdadeira, que nós chamamos, 9 em 10 são puberdade precoce central e 1 em 10 é puberdade precoce periférica. Né? O quadro clínico, aqui a gente vê, são figuras de livro, né? Mas o quadro clínico ele é bem característico. Aqui é uma criança muito pequena que já está com mama em estadio M3, né? E essa criança aqui tem 5 anos de idade. Aqui nós temos diversas crianças em estágios diferentes de desenvolvimento. Aqui a gente tem M3, aqui a gente já tem M4, aqui a gente já tem M5, né? E aqui M5P5. Né? Aqui é o M4, P4, P3, P4. E são todas crianças e ainda, de uma certa maneira, você percebe, não está lançada aqui a estatura, mas a carinha ainda, que é uma carinha de criança. Né? Vocês imaginam como deve ser complicada a vida de uma criança de 8 anos, 7 anos, um corpinho como esse aqui. Né? Tanto em bullying, como convivência social, como no grau de exposição de uma criança que não teve um amadurecimento cognitivo ou comportamental para lidar com essas questões. Né? Bom, a puberdade precoce, então, dependente do gene RH, aquela em que se ativa o eixo hipotálamo hipofíse ovariano, ela, mais frequentemente, é idiopática. A gente não sabe por quê, porque a gente não entende ainda o mecanismo, mas, por alguma razão, aqueles neurotransmissores que ativam os neurônios que fabricam o GNRH começam a trabalhar cedo demais. Né? Isso é chamado, então, de idiopática, porque a gente não tem uma causa para colocar. Mas lembrar que existe uma série de condições, inclusive graves, né, que causam ativação da puberdade precoce de nível central. Tumores do sistema nervoso central, crianças com paralisia cerebral, hidrocefalia, crianças que tiveram irradiação do sistema nervoso central, que sofreram traumas do sistema nervoso central, como sequela de infecções e doenças granulomatosas que afetam também essa interação neuronal, e todas elas relacionadas a traumas ou tumores que desenvolvem no sistema nervoso central. Os amartomas, eles são importantes porque amartoma é um tumor que se desenvolve não só no sistema nervoso central, mas particularmente no sistema nervoso central, que envolve células que fabricam exatamente os fatores liberadores dos neurônios de GNRH. Então, os amartomas são a principal razão, talvez, tumoral
de desenvolvimento de puberdade precoce, particularmente em meninos, mas pode acontecer em menina também. A neurofibromatose do tipo 1 e também a diferença da neurofibromatose do tipo McCune-Albright, né? A tipo 1 é a de von Recklinghausen também, das manchas, café com leite. E outras doenças também do sistema nervoso central, esclerose tuberosa, outras síndromes, né, como essa Sturge-Weber, que são condições em que você tem polipose múltipla e faz parte também a aceleração da puberdade pela ativação do eixo hipotálamo hipófiso ovariano. Existem duas condições aí que são também importantes. A questão de exposição a esteroides, particularmente quando existe uma exposição prolongada, que induz, de uma certa maneira, alguma diferenciação, mas uma pequena diferenciação, mas no momento da retirada desencadeia aí sim, na ausência desse esteroide que vinha sendo usado, desencadeia um início de puberdade precoce do tipo central clássico. Né? Isso tem sido imputado, por exemplo, no uso de cremes de estrogênio para tratar sinéquias de pequenos lábios, ou de outros cremes que a mãe usa por alguma razão para fazer reposição hormonal, que a criança tem acesso, sachezinhos de estradiol que a criança acha para brincar, e que quando acontece exposição um pouco mais prolongada, e isso significa algumas semanas, na retirada pode acontecer o desencadeamento de uma resposta do tipo puberal, que pode ser persistente ou pode ser de pouca duração. Mas é uma das razões, e também aí aparece a questão dos disruptores endócrinos, que se fala tanto, e até hoje a gente não tem tanta comprovação, mas particularmente alguns plásticos usados, inclusive, em alimentação, quando aquecidos, liberam algumas moléculas que teriam a capacidade de fazer um estímulo esteroidal, um estímulo como se fosse um hormônio endógeno, e desencadear na retirada, no momento que para essa exposição, desencadear a ativação do sistema hipotálamo hipófiso ovariano. E, como eu falei, as quispeptinas, né, que quando sofrem mutação, e são mutações genéticas mesmo, né, de locos já identificados, em cromossomo 21 particularmente, existem mutações que ativam a quispeptina muito cedo ou que aumentam muito a presença de receptores de quispeptina e mesmo em pequenas concentrações ela desencadeia o início da puberdade precoce central, aquela então dependente do GNRH. Agora, independente do GNRH, eu já listei para vocês, desde a síndrome de McCune-Albright, que é com as manchas café com leite e a produção independente de gonadotrofinas de estrogênio, tumores ovarianos que produzem estrogênio, cistos ovarianos autônomos, cistos que não foram desencadeados pela atividade FSH-LH, mas que podem ter sido desencadeados de uma maneira local, seja por fatores irritativos, seja por infecções ou até por parasitoses no ovário que desencadeiam a atividade inflamatória e pode desencadear a formação de cistos com competência endócrina, né? Tumores adrenais que produzem tanto androgênios quanto que possam ser convertidos a estrogênios, como que produzem especificamente estrogênios, a exposição óbvia a estrogênio, síndrome de Jägers também é um quadro de polipose que se acompanha de uma produção independente de estrogênios e excesso de atividades enzimáticas, defeitos enzimáticos que desviam o metabolismo dos esteroides, principalmente da pele e da suprarrenal, para estrogênio em particular, que é o efeito que faz a aromatase. Isso tudo tem que ser investigado no caso da puberdade precoce de etiologia não dependente do GNRH, porque aqui a gente tem algumas condições potencialmente muito, muito perigosas. Né? A diferença do que a gente tem nas dependentes do GNRH, que a grande maioria delas são idiopáticas. Um dos roteiros que a gente aplica, né, e esse aqui é o mais simples dele, né, e é o roteiro recomendado no livro-texto que a gente adota lá na ginecoendócrina, ele parte da avaliação da menina que tem desenvolvimento de mama ou de pelo precocemente para avaliação
da idade óssea, da maturação óssea. Lembrem que os sinais de maturação precoce são a aceleração do crescimento, né, botão mamário e início da purificação, pubarca. Não esperem menstruação como o primeiro sinal. E quando ela acontecer, em geral, é uma outra condição, geralmente benigna, mais um efeito local do que um efeito endócrino sistêmico que esteja acontecendo com a criança. Bom, naqueles casos, então, que a gente tem pubarca ou telarca, ou os dois, vai-se para a idade óssea, que pode dar avançada ou normal. Em ela sendo normal, nós vamos separar em 3 grupos. Aquele que tem só pubarca ou só telarca, esse a gente vai chamar de falsa puberdade precoce, a gente vai chamar de pubarca isolada ou telarca isolada, e nós só vamos observar esse caso, ele não depende de tratamento, porque não está acontecendo aceleração da maturação óssea, e a única coisa que está acontecendo é um pequeno desenvolvimento de pelo, um pequeno inicial desenvolvimento de mama, que em geral vai se interromper rapidamente, vai durar 3 a 6 meses e não vai acontecer nada. Só que cerca de 20% dos casos de telarca isolada ou de pubarca isolada acabam no futuro evoluindo para a puberdade precoce central. Então, esses casos precisam ser acompanhados. Eles não são tratados de imediato, mas eles devem ser acompanhados. Bom, aqueles casos em que a idade óssea, idade óssea normal, e que tem aceleração do crescimento, além de quer dizer, pubarca ou telarca, ou os casos que têm os dois, pubarca e telarca, eles vão para a investigação endócrina da atividade do hipotálamo e da hipófise. Então, só traduzindo, quando é só pubarca ou só telarca e não tem aceleração da maturação óssea, se considera como falsa puberdade precoce. Quando tem os dois ao mesmo tempo, ou um dos dois mais aceleração do crescimento, vai para a avaliação da produção de LH pela hipófise estimulada pelo GNRH. O padrão ouro é você estimular a hipófise através de uma injeção de GNRH. Então, ao invés de você pura e simplesmente colher a amostra de sangue e ver o nível de LH, você vai encontrar que, em muitos casos, o nível de LH é pré-puberal, é o nível de LH de criança. Só que ontem ele esteve alto, hoje, neste momento da coleta, ele está baixo. Então, a avaliação que é padrão realmente para confirmação é ou você encontra níveis de LH elevados, então acima de 0,5, né, já é um nível elevado em situação basal. Ou então você estimula a hipófise com uma injeção, em geral intravenosa, da molécula própria do GNRH ou de aplicação, aí cada um tem sua via subcutânea, intramuscular, de agonistas do GNRH que vão fazer, então, uma estimulação da hipófise. Se essa hipófise vem fabricando LH-FSH, ela deve estar estocada com LH-FSH. Neste momento, o nível circulante pode até estar baixo, mas ela deve estar estocada. E ela só estoca LH-FSH se ela estiver sendo estimulada. Então, uma vez aplicado, entre 1 hora e 2 horas depois da aplicação do estímulo, você vai encontrar um aumento do LH ou um não aumento do LH. Se ele aumentar, se ele subir, e aí tem valores para considerar, se for a molécula que você usou para estimular o nível é 5, se for um agonista do GNRH, a gente considera 10, né? Isso significa um teste positivo, né? E se esse aumento é pequeno, abaixo desses limites, a gente considera esse teste, então, como negativo. Então, é o teste do LH-RH, que a gente chama, o teste do GNRH. Bom, se esse teste foi positivo, né, ocorreu, então, um aumento na liberação do LH, se fecha o diagnóstico de puberdade precoce, dependente de gonadotrophinas, e aí tomam-se as atitudes necessárias a respeito disso. Vai verificar se tem doença tiroidiana, vai verificar se tem maturação ovariana, se tem maturação, crescimento do útero, indicando o tempo que isso está acontecendo, e vai se fazer ressonância magnética também para saber se não tem um amartoma, alguma lesão no sistema nervoso central que está desencadeando a ativação dessa liberação de gonadotropina. Quando o teste de estímulo, o LH-RH, é negativo, né, então a gente chama de puberdade precoce não dependente de gonadotropina,
Porque a gente tem puberdade precoce, porque tem aceleração da unidade óssea, tem mama e pelos aumentados, ou tem os dois e mais ainda, aceleração do crescimento. Nesses casos, nós vamos dosar hormônios, procurando se tem doença adrenal, vamos dosar hormônios para verificar se tem ativação da produção ovariana, e vamos procurar lesões que possam estar sendo fontes de produção ectópica de esteroides que estão induzindo a maturação. Né? Então, esse é um esquema que utiliza basicamente a clínica, né, identificação da pubarca, da telarca, da velocidade de crescimento, a idade óssea, que é um raio-x de punho, simples de ser obtido, e que culmina com o teste de LH-RH. Nós temos problemas em usar o teste do LH-RH. Né? Isso acontece porque o Brasil não tem licenciada a molécula da gonadorrelina, que é exatamente o LH-RH. Então, para fazer esse teste, a gente tem que usar um superagonista do GNRH. E a gente usa um superagonista em doses que são as doses que se usam para fazer supressão de câncer de próstata, de endometriose. Então, são doses, em geral, aplicadas para um mês todo de tratamento e que a gente está usando para fazer um teste com duração de 2 horas ou no máximo de 24 horas. Né? Essas moléculas custam caro, essas injeções custam caro, e nem sempre a gente consegue fazer todos os testes que a gente gostaria. Né? Nós estamos buscando para o nosso ambulatório trazer a aplicação da leuprolida chamada em kit, que vem com 14 doses teste e que tem um custo razoável que a gente pode comprar com recurso de pesquisa ou com recurso que o próprio ambulatório arrecada dos estágios dele. E o que a gente precisa é poder utilizar um frasco desse, custa cerca de R$1.000, e ele daria para fazer 14 testes aproximadamente. O problema é você aspirar a primeira dose e deixar para aspirar a segunda daqui 2 meses, é lógico. Depois que você invadiu o frasco, você vai ter que usar. Então, a gente teria que fazer esses testes agrupando a população de crianças. Né? Bom, quando a gente tem telarca, mas não tem aceleração da maturação óssea, quando a gente tem pubarca, mas não tem aceleração da maturação óssea, e a telarca não vem acompanhada de pubarca, a pubarca não vem acompanhada de telarca, então a gente chama de telarca precoce. Né? A telarca isolada, em geral, ela é bem precoce, acontece na criancinha com menos de 2 anos, o crescimento da criança é normal, o curso da telarca não é progressivo, o FSH está aumentado como sempre está aumentado, o FSH na criança até 2 anos de idade, mas o LH é normal, a idade óssea não está alterada, o ultrassom pélvico é de criança mesmo e não precisa de nenhum tratamento. Agora, quando a gente tem a telarca precoce, que acontece depois de 2 anos de idade, que acelera o crescimento da criança, eventualmente avança a idade óssea, o LH está aumentado, né? Nós vamos tratar como se fosse uma puberdade precoce típica, ainda que ela não tenha as outras características da puberdade precoce, como é o caso, por exemplo, da pubarca. A mesma coisa vale para quando a gente tem a pubarca precoce. Né? Quando o único evento que pôde ser observado na criança foi aumento da purificação, nós chamamos de pubarca isolada, desde que a testosterona, os níveis de testosterona dessa criança sejam normais, pré-puberais. Se existe um pequeno aumento da testosterona, com um aumento mais marcado do sulfato de dehidroepiandrosterona, a gente suspeita da hiperplasia adrenal congênita e vai fechar essa investigação com as técnicas normais para ela. Quando o aumento da testosterona é mais marcado e o aumento do sulfato de DEA é muito mais marcado, isso faz a gente pensar em tumor adrenal. Frequentemente vai vir com outros sinais, um pouco de sinais de Cushing. E quando a gente tem a testosterona muito aumentada com sulfato de DEA normal, a gente diagnostica tumor produtor de estrogênio. No caso, tumor ovariano, que frequentemente são malignos. Né? Então, na pubarca precoce, né, lembrar que a testosterona e o sulfato de DEA conseguem localizar para a gente a etiologia, ou pelo menos orientar na direção que a pesquisa deve prosseguir. Muito bom. Na puberdade precoce, então, tem que se lembrar desses 4 pontos.
Primeiro, o diagnóstico é basicamente clínico. Ele vai ser confirmado com alguma propedêutica armada de imagem, que é muito mais para identificar etiologia, né? E dosagens hormonais. Quem deve ser avaliado? Todos os casos de puberdade precoce, antes dos 5 anos, o mais simples que sejam, precisam passar por avaliação. E quanto mais precoce a idade, maior a necessidade de avaliação, considerando a presença de tumores, né? Aqueles casos de puberdade precoce entre os 7 e 8 anos de idade da menina é que são os que criam as maiores dificuldades para a gente, particularmente porque essa definição de 8 anos ela está muito questionada como o limite inferior do início do desenvolvimento puberal. Já em alguns contextos, particularmente raciais, no caso de meninas negras, né, cada vez menos se indica avaliação antes a partir dos 8 anos. Se entende como fisiológico, como natural, o início do desenvolvimento puberal já a partir dos 7 anos de idade. Tem que se verificar se a causa é central ou periférica e se a precocidade é devido ao excesso de estrogênios ou androgênios. Essas 4 perguntas respondidas, né, a gente vai ter já uma boa orientação diagnóstica e, daí, partir para terapêutica. O teste de estímulo da hipófise com GNRH, ele tem uma técnica, né, que é a técnica que hoje a gente tem utilizado, que é a aplicação, no nosso caso, de acetato de leuprorelina por via intramuscular, na dose de 3,75 miligramas, né? Se considera como anormal uma resposta positiva, então, quando o pico do LH é superior a 5, né, no caso da aplicação do agonista do GNRH, e quando ele é superior a 10, no caso da aplicação do acetato de leuprorelina, do acetato de leuprorelina depois. E normalmente também existe uma inversão nas concentrações de FSH-LH. Normalmente você tem muito mais resposta de FSH do que de LH em crianças normais. E quando você tem puberdade precoce central, vai ter uma resposta do LH bem marcada, de tal forma que a relação entre o LH e o FSH, que era de 1 para 3, 1 para 4, passa a ser de 1,5 para 2, mais ou menos. Se aproxima bastante como indicação também de aceleração de puberdade precoce central. Bom, o que a gente está propondo para o nosso serviço é trabalhar com injeção subcutânea de leuprorelina em dose de 20 microgramas por quilo, que normalmente você vai usar uma dose de 1 miligrama nas crianças de 50 quilos, ou menos do que isso, né, nas crianças menores, aplicando injeção subcutânea, então, de 1/14 de um frasco. Isso tem um custo para a gente de algo em torno de R$80, mais ou menos, R$70, dosando FSH-LH e estradiol antes da injeção, FSH-LH com 1 a 2 horas e estradiol após 24 horas da aplicação. E considerar como indicativo de puberdade precoce central, quando o nível basal do LH na nossa técnica de dosagem superior a 0,5, ou um nível basal do estradiol superior a 10 picogramas, ou um pico estimulado do LH superior a 5, um pico estimulado do LH superior a 5, ou um nível 24 horas depois da aplicação de estradiol superior a 50 picogramas por ml, né? Esse é o produto que a gente vai usar, que é o Pronkit, que tem 5 miligramas por ml, um frasco com 2,8 ml, tem 1 miligrama a cada 0,2 ml, e então ele tem o equivalente a 14 doses de aplicação, a um custo palatável para a gente, né? Bom, a idade óssea é uma ferramenta muito poderosa, né? E o grande recurso que ela tem, uma extrema disponibilidade, um aparelho de raio-x comum, usando a mão não preferencial, no caso, em geral, se usa a mão esquerda, né? Permite a gente, por efeito comparativo, no caso, a gente usa a técnica do Greolish-Pyle, observar num atlas e comparar o aspecto que a gente está tendo da radiografia daquela criança com o atlas para encontrar, por similaridade, o que seria correspondente à idade, né? Chama a atenção de vocês, por exemplo, alguns pontos que a gente atenta
no Atlas e no exame da criança, por exemplo, aos 12 anos a gente já tem aparecimento do osso sesamoide aqui no primeiro dedo, né? Vocês vejam que a epífise da ulna, né, que não existe, vou contar mais um pouquinho para vocês verem, não existe em idade de como 5 anos, né, começa a aparecer por volta de 6 para 7 anos, aqui começa a ossificação da epífise ulnar, né, já está bem definida aos 8 anos e 10 meses, lógico que existe uma série de outras radiografias de intervalo nesse meio, né, e são os pontos assim que a gente usa, nós como ginecologistas, como uma primeira referência, sendo que o cardiologista ele tem muito mais habilidade do que a gente para fazer essas interpretações. Mas vejam que os ossos, em geral, aqui também do punho, são bastante úteis na identificação da maturação óssea, e é um exame muito barato, que permite tanto a comparação com o Atlas, quanto permite a comparação da paciente, da criança, com ela mesma, né? Então, essa é uma grande vantagem para a gente, porque você pode ver qual está sendo a progressão e o efeito terapêutico do cuidado que você está fazendo, né? O tratamento da puberdade precoce, ele tem como objetivos, como foco, né, tratar a causa básica quando possível, né, estacionar a maturação sexual, quer dizer, você para e muitas vezes até regride um pouco a diferenciação sexual, por exemplo, que as mamas fizeram, né, atenuar as características precoces de conformação corporal, não comprometer a estatura final, que vocês lembram no início eu falei que a puberdade precoce não tratada, que evolui sem controle, ela vai roubar cerca de 30, 35 centímetros da estatura da menina quando ela chegar à fase adulta. Significa uma mulher que teria 1,60 m vai ter 1,30 m de estatura, né? Isso, 30 centímetros parece pouco, mas é uma enormidade, né? Atender aos aspectos socioemocionais e, óbvio, evitar o abuso sexual, né? O tratamento já foi utilizado no passado, uma série de possibilidades terapêuticas usando alguns esteroides, né, que não conseguiam bloquear tão bem o eixo hipotálamo hipofísico gonadal e, por vezes, afetavam um pouco também a maturação óssea. Eles estavam lá para tratar, mas acabavam provocando um pouco de aceleração. E quando surgiram os análogos, os superagonistas do GNRH, realmente eles se transformaram no padrão ouro de tratamento da puberdade precoce central, né? A droga mais utilizada pela gente é a leuprorelina, que é o Leuprolid, né, nessas doses de 3,75 a cada 4 semanas, ou de 11,25 a cada 3 meses. A preferência é sempre pela dose mensal, né? A dose de 3,75, na maior parte dos trabalhos, indicam que os resultados são um pouco melhores, o bloqueio é um pouco mais eficiente do que a dose de 11,25 a cada 3 meses. No caso do fornecimento pelo Sistema Único de Saúde, essas drogas são caras, custam cerca de R$1.000, R$2.000 cada injeção dessa, dependendo da dose. Às vezes a gente não dispõe da dose de 3,75, só dispõe da dose de 11,25. Então a gente usa o que tem, né? Mas, basicamente, a escolha está em qualquer um dos superagonistas do GNRH, e existem, agora, modernamente, está aparecendo alguns implantes que contêm agonistas do GNRH e que têm longa duração. A diferença, existiam alguns implantes de duração de 3 meses, que eram bioabsorvíveis, né? Agora são implantes que devem ser removidos e que podem permanecer até 2 anos, né? Então, nos Estados Unidos já está licenciado, se não me engano se chama Estrelina, e eles têm feito uma propaganda muito forte desse medicamento, mas ele tem um custo ainda proibitivo, né? Ele nem está licenciado no Brasil, porque nos Estados Unidos ele custa mais ou menos $40.000 uma dose. Mas, sem dúvida, a evolução vai continuar sendo sempre no rumo, não por verdade precoce central, no rumo de agonistas do GNRH, bloqueando lá no hipotálamo a liberação do GNRH e, com isso, paralisando ou até regredindo a evolução da maturação sexual precoce. A gente monitora o estágio puberal, o crescimento linear e os efeitos adversos de tratamento, eventualmente, e isso é feito a cada 3 meses. Radiografia de mãos e punhos, nos casos que estão bem controlados, uma vez a cada ano, e
nos intervalos entre as aplicações, o que se espera é que a hipófise esteja em repouso. Se ela está em repouso, ela não deve estar fabricando LH. Então, após a aplicação, na primeira hora ou 2 horas após a aplicação do superagonista, a gente deve esperar uma pequena liberação de LH, já que ela quase não fabricou LH. E a gente considera que 60 minutos depois da aplicação do Leuprolide, o LH não pode subir além de 6,6. Se ele subir mais do que isso, é porque não está acontecendo um bom bloqueio. A gente utiliza o critério de 5 aqui no nosso ambulatório, mas a literatura fala realmente em 6,6, quer dizer, um pouco mais tolerante do que. E no caso de não se conseguir um bom bloqueio, você tem que antecipar as doses, ao invés de fazer intervalo de 28, fazer intervalo de 21, intervalo de 14, procurar formas alternativas que mantenham o LH bloqueado. A puberdade precoce periférica, ela depende da etiologia. Né? Tumores ovarianos e tumores adrenais, como causa primária da puberdade precoce, depende de decisão, de cirurgia. Cisto ovariano autônomo, né, pode ser expectante desde que não tenha um processo de puberdade muito acelerado, porque uma boa parte deles tendem a desaparecer. Mas se existe um processo de aceleração, de crescimento, de amadurecimento acelerado, o tratamento é cirúrgico, né, e passa por ressecção do cisto. Né, e se ele é cisto ovariano secundário a estímulo, então a gente vai chamar de puberdade precoce central. Né. Na síndrome de McCune-Albright, que você tem uma produção autônoma de estradiol, se usam antagonistas do estradiol. E a mais utilizado, mais frequentemente utilizado, até um tempo atrás, eram pequenas doses de progesterona. Atualmente tem se usado o tamoxifeno, o mesmo tamoxifeno que se usa para fazer a adjuvância endócrina do câncer de mama, por exemplo, ou eventualmente os inibidores da aromatase, que é o caso da anastrozol. O anastrozol é um pouco caro e ele tende a perder o controle ao longo dos meses. Né? Ao passo que o tamoxifeno, a gente está falando em tratamentos prolongados, né? Tratamento de 5 anos, 7 anos, o tamoxifeno ele consegue performar melhor no longo prazo. Bom, é isso que eu consegui trazer nessa exatamente 1 hora sobre puberdade precoce. Eu quero contar para vocês aí, só para complementar, no nosso ambulatório, nós temos um bom movimento de casos de puberdade precoce feminina. Uma parte deles nos vem encaminhado do próprio ambulatório de endocrinopediatria, né, que a pediatria tem, e que acompanha a criança até uma determinada idade, e depois, quando é necessário um cuidado ginecológico, endocrinológico, já que no nosso ambulatório nós também temos endocrinologistas clínicos, então a gente assume esses casos, então já existe uma certa referência. Né? Por outro lado, a rede também nos faz uma referência direta de crianças, em geral, as crianças maiores, as crianças a partir dos 5, 6 anos, muitas vezes chegam diretamente para a gente. De cada 10 casos que chegam com alteração de desenvolvimento puberal no sentido da puberdade precoce, 5 não são puberdade precoce. Né? Ou são falsas telarcas, ou são telarcas isoladas, ou eventualmente pubarca isolada. Então, elas não vêm com aceleração da maturação óssea, elas não vêm com alteração dos níveis de LH, e a gente acompanha esses casos, mas metade do que a gente tem com o diagnóstico inicial de puberdade precoce não são puberdade precoce. Né? Agora, a outra metade são, sim, puberdade precoce e, graças a Deus, quase sempre são puberdade precoce central, decorrente de ativação do sistema hipotalâmico hipofisário pelas aquelas razões idiopáticas. Às vezes tem um pouquinho de obesidade, um pouco de desvio nutricional como associado a isso, mas 50% são puberdade precoce e quase todos são puberdade precoce central. A nossa experiência de tratamento, ela é bastante frustrante. Né? E eu reputo particularmente a dificuldade que as famílias têm de obterem a medicação e a frequente interrupção de tratamento que acontece porque o fornecimento da medicação pelo Sistema Único de Saúde é irregular e ele é bastante burocrático. Né? Então, quando a gente fala assim que a gente consegue
diagnosticar a puberdade precoce central antes dos 6 anos, que é os casos bons do ponto de vista terapêutico, de você prevenir perda de estatura e tudo isso, e a gente ainda consegue manter sob tratamento essas crianças até a idade cronológica de 12 anos, ou até a idade óssea alcançar 12 anos, a gente praticamente resolve um problema que não vai ter nenhuma consequência depois. Mas quando um tratamento desse, depois de um ano de tratamento de sucesso, ele é interrompido por 2 ou 3 meses, muitas vezes você perde praticamente tudo que você obteve do ponto de vista de maturação óssea naquele ano inteiro de tratamento. Então, frustra o fato da chegada tardia. Muitas crianças chegam já com 8 anos de idade, ou com 7 anos e meio, contando sintomatologia, que a gente sabe que entre as primeiras manifestações de desenvolvimento puberal da criança e o acesso ao serviço terciário demora pelo menos 2 anos na nossa região. Então, uma criança que começa a ter alterações aos 4 anos acaba chegando ao HC ou acaba chegando ao caísmo por volta dos 6 anos de idade. Então, aquela grande oportunidade de tratamento, muitas vezes, a gente já perdeu uma boa parte dos bons resultados. Nós temos um levantamento já de alguns anos atrás, que acho que foi a Dani e a Cristina fizeram, sobre o ganho de estatura que as nossas crianças tiveram, né, com tratamento na forma como a gente tem sido capaz de oferecer. E existe um ganho, acho que a Dani até lembra melhor esses dados, existe um ganho em centímetros, não são muitos, o número que me vem à cabeça é algo em torno de 3 ou 4 centímetros. Mas não deixa de ser, se forem 4 centímetros, é muito importante em quem tem 1,35 m passar para 1,40 m. Né? Mas a gente sabe que a gente pode melhorar bastante isso e depende um pouco mais do processo de integração que a rede de saúde tenha, no sentido de que a porta de entrada desses casos é o pediatra do posto de saúde. Né? A triagem desses casos pode ser feita no ambulatório médico de especialidade, por um endocrinologista, ou por um endocrinopediatra, ou até por um ginecologista treinado. E o tratamento desses casos vai acontecer realmente no nível terciário, no serviço de endocrinopediatria ou no serviço de endocrinologia mesmo. Né? Bom, acho que é isso. Espero não ter esquecido muita coisa. Se tiver, a Dani vai me lembrar e eu fico à disposição de vocês. Bem, Oswaldo, obrigada. Assim, eu queria mais uma vez agradecer o convite, né? Tanto, principalmente o doutor Oswaldo, a doutora Fernanda, de estar participando dessa reunião. Né? O professor Oswaldo foi o meu professor, que me incluiu na ginecologia endócrina, né? Então, quando eu fui residente, fui fazer especialização em ginecologia, depois logo fui contratada e ele já me colocou no grupo da ginecologia endócrina. Na época ainda tinha o doutor Aloysio também, né, que já aposentou, que eram os mais velhos da ginecologia endócrina, né? A doutora Cristina estava começando um pouco e eu entrei logo cedo nesse grupo e, assim, fico muito feliz de participar dele, assim, o doutor Oswaldo sempre lá no ambulatório com ele, assim, né, gera sempre conhecimento e a gente está sempre aprendendo com ele, né? Antes de falar um pouquinho do chat, assim, eu queria também parabenizar o senhor, professor, porque, assim, o senhor deu uma aula, assim, falando principalmente da fisiologia neuroendócrina, que é uma parte muito difícil, de uma forma tão clara, que quando a gente pega um livro para ler, assim, parece que essas palavras ficam muito fáceis. Então, assim, e o senhor tem essa capacidade. A gente vê com os alunos no ambulatório do 6º ano que o senhor começa a explicar essa parte de fisiopatologia, né, que é uma parte muito difícil, né, que quando você vai ler um livro-texto, isso demora para a gente conseguir entender e o senhor consegue numa facilidade. Então, eu fico muito feliz de estar participando dessa discussão. Em relação ao chat, só agradecimentos aqui que tem para o senhor. O doutor Gil falou que queria depois compartilhar um pouquinho da experiência dele no ambulatório de pediatria, que ele acaba acompanhando um pouquinho essas crianças, mas, assim, até antes, não sei se, assim, né, geralmente a gente não abre para pessoas de fora falar, mas, assim, né, o professor Gil, acho que se ele quiser comentar um pouquinho, até eu queria fazer um comentário e pedir para o senhor comentar um pouquinho, assim, algumas questões, assim, que foram faladas. Uma questão, assim, o senhor falou muito bem da questão da dificuldade da gente fazer o teste, né, pela questão de custo caro da droga, essas coisas, assim, e a gente sabe que tem lugares que a gente tem essa dificuldade de fazer. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho a questão de só fazer, assim, avaliar pelo crescimento da criança, a velocidade de crescimento, que ela está tendo um ganho alto, e só a dosagem do LH, sem conseguir fazer o teste, isso a mãe consegue a liberação dos medicamentos na farmácia de alto custo para conseguir tratar.
se ela consegue fazer um tratamento adequado por conta dessa dificuldade, às vezes, de estar realizando o teste para confirmar. Bom, primeiro, quero cumprimentar o Gil. O Gil é o nosso parceiro das crianças menores, né, e que é, como eu comentei lá no início, uma referência importante para a gente, inclusive, quando a gente tem dúvidas aí a respeito, principalmente da endocrinopediatria em geral, né, que a gente trabalha com endocrinologistas da endócrino geral, né, e tem sido importante a presença do Gil e da equipe dele, da endocrinopediatria. Eu vou dar uma resposta rápida para o Gil poder entrar. A gente sabe que, até onde eu sei, o sistema de alto custo não libera o análogo sem a confirmação, seja pelo nível basal alto do LH, seja pelo nível estimulado do LH. Né? Eu não sei se isso mudou, mas se a mãe não tiver acesso à medicação, simplesmente é impossível a possibilidade de tratamento para ela, né? Pelo custo que ela tem. E o Ministério da Saúde tem um manual que define, realmente, níveis de LH basais acima de 0,5, não precisa nem fazer teste, ele já autoriza a liberação. O problema é que uma parte significativa desses casos, a gente vai encontrar, como a gente faz dosagem única de LH, a gente não faz seriada, a gente vai encontrar dosagem de LH muito baixas ou indosáveis. E são crianças que estão tendo, obviamente, o desenvolvimento da puberdade central. Então, o teste é crucial para a gente ainda, para obter a medicação. Né? Existem casos que a gente até trataria sem o teste, porque está configurado tão claramente o quadro de puberdade precoce central. Né? Mas, ao custo que se apresenta, a gente acaba tendo essa dependência mesmo. Nós temos mais problemas, o problema é que esses procedimentos eles são feitos lá no HC, né? E existe lá um laboratório de provas dinâmicas do HC, que é a endocrinologia, se eu não me engano, residente da endocrinologia que conduz. E a gente está com uma carência de mais produtos, não só do LH-RH, né, ou do GNRH, o análogo do GNRH, a gente está com carência para fazer teste de ACTH, né, para identificação de hiperplasia adrenal. Então, é constrangedor, muitas vezes, a gente pedir se a paciente ou a família pode comprar o produto para a gente poder fazer o teste. A gente sabe que o Sistema Único de Saúde censura esse tipo de situação. Vai ser até bom ver como que o Gil está lidando lá na endócrino. Né? Eu vou passar, se vocês concordarem comigo, se concordar, eu queria muito ouvir o que o Gil pode falar para a gente. Abraço, Gil. Oi, Oswaldo. Oi, pessoal da Gineco. Um prazer estar aqui. Quando eu vi a chamada no site da FCM, obviamente que eu fiquei super interessado em conhecer a experiência de vocês e tudo mais. É um prazer ver você, a Ângela, aqui também na reunião, meus professores. Lembrei bastante, quando você falou da Santa Casa, da nossa época de Santa Casa, eu sou mais velho do que todos que estão aí, né? Vocês foram meus professores e na Santa Casa, então a gente trabalhou muito lá na Santa Casa. Bom, gostei bastante, Oswaldo, da parte que você deixa claro para os residentes, para os médicos e tudo mais, que uma boa parte dos casos de suspeita de puberdade precoce que chegam para a gente não são puberdades precoces, né? Isso também é a nossa experiência, talvez até maior do que a de vocês, porque a gente recebe muita criança, né? Encaminhada por Telarca ou por Pubarca, que na realidade não tem nem Telarca nem Pubarca, né? E é a mesma experiência que a de vocês, né? Mais de 50% dos casos não são, na realidade, puberdades precoces. E desses que são puberdades precoces, alguns deles, tá? Ou não precisam de tratamento, porque não são rapidamente progressivas, ou já perderam o time do tratamento, né? Então, isso é um problema ainda dentro do nosso país, que é o que o Oswaldo falou, que é o diagnóstico tardio e a dificuldade do encaminhamento para um serviço terciário. Do ponto de vista do diagnóstico, que eu acho que é o que pega mais, né, Oswaldo, para todos nós, né, porque nem todos os casos são tão claros para nós, para a gente determinar que um quadro é central ou é periférico, né, e a gente vai precisar do teste de estímulo, né? Isso que o Oswaldo colocou é a dificuldade que nós temos também. Nós não temos o GNRH nativo no Brasil, né?
disponível, e quando tem, ele é muito caro, diferente do ACTH, que não tem mesmo, né, o ACTH não está aprovado pela Anvisa, né, para uso no Brasil, então não adianta nem você pedir para a pessoa comprar, porque ela nem vai conseguir comprar, né, então isso é um problema seríssimo, né, ainda o GNRH ela consegue comprar, pagando uma fortuna, mas consegue comprar, né, mas o ACTH não está aprovado pela Anvisa, então é um problema sério nesses diagnósticos dinâmicos dentro da endocrinologia. Então, o que a gente usa, Oswaldo, é o análogo, o agonista mesmo, tá? Quando o LH basal não está alto, a gente faz um teste de estímulo com o agonista do GNRH, a dose mensal de 3,75, e dosamos entre 60 e 120 minutos depois. A gente faz no próprio ambulatório, né? A enfermeira aplica, a gente espera 60 a 120 minutos após, colhe o sangue e manda para o laboratório para dosar o LH, tá? Como que a gente faz? A família compra a primeira dose, tá? Uma dose de 3,75 custa de 400 a 500 reais, tá? Se ela fosse comprar o GNRH nativo, ela não ia pagar menos que 3 mil reais, tá? Então, uma ampola, se ela tivesse que importar e pagar uma ampola do GNRH nativo. Então, obviamente, não são todas as famílias que conseguem. Para aquelas que não têm, que não conseguem, a gente conseguiu uma doação das empresas que produzem os análogos, tá, para teste, tá? Então, a gente tem sempre um estoque de 10 a 15 análogos para teste de doação, né? Do ponto de vista da farmácia de alto custo, Oswaldo, eu acho que uma coisa que eu queria deixar para você também, para a experiência de vocês, sempre tentem encaminhar para a nossa farmácia de alto custo, para a farmácia de alto custo do HC. Porque lá, o que a gente fez um acordo? A gente fez um acordo com todas as empresas de GH, de hormônio de crescimento e de análogo, que quando está diminuindo o estoque, eles nos avisam, a gente avisa o representante vem e traz direto, tá? Daquele análogo e daquele GNRH que está autorizado pelo Estado, direto para a nossa farmácia para não faltar. Inclusive, na pandemia, não faltou nenhum momento o análogo, nem o GH, e a gente conseguiu uma autorização da farmácia de liberar por 1 ano, tá? E não por 3 meses, tá? Então, a receita durou 1 ano, tá? Ao invés de durar 3 meses a 6 meses. A gente fez um acordo, a farmácia liberava, enviava a receita para nós e a gente renovava a receita para a própria farmácia direto, sem o paciente precisar vir para pegar a nova receita. Do ponto de vista dos análogos que a gente está usando hoje, no Brasil, só são autorizados a leuprorelina e a triptorelina para puberdade precoce, tá? A gozerelina não é autorizada para puberdade precoce no Brasil. E também não é autorizada, obviamente, também nas farmácias de alto custo, tá? Então, nas farmácias de alto custo, vocês só encontrarão a leuprorelina e a triptorelina de 3,75 e de 11,25, a mensal e a trimestral. Hoje, no Brasil, nós já temos a de 7,5 bimensal, tá? E a de 22,5 e 42,25, que são as semestrais, tá? Já autorizadas para tratamento de puberdade precoce. Para quem quiser um pouco da atualização do tratamento, eu acho que vale a pena, saiu um guideline das sociedades internacionais, eu participei pela Sociedade Latino-Americana de Endocrinologia Pediátrica, um guideline de uso de análogo em puberdade precoce. Depois eu mando para a Joana, que acho que é a única que eu tenho, o contato, e a Joana passa para vocês, tá? O guideline, tá? Ele foi publicado no Hormone Research in Pediatrics, agora em 2019, tá muito bom, uma boa revisão, tá? De quando usar, como usar, quando parar, quais os efeitos a longo prazo do uso do análogo, tá? Então, para quem gosta desta área, vale a pena dar uma revisada, mas tudo que está lá foi o que o Oswaldo falou, tá? Então, eu acho que é isso, Oswaldo, e foi um prazer enorme ver você, a Ângela, a Fernanda eu vejo sempre, mas você e a Ângela, ver vocês bem, um prazer enorme revê-los. Muito obrigado. Obrigado, professor Gil, pelas suas palavras. Assim, é sempre bom a gente
contar com, né, com o professor, assim, embora o senhor não tenha sido meu professor, porque eu não estudei aqui na Unicamp, eu vim de Botucatu como o doutor Oswaldo, fiz só minha residência aqui, então não tive a honra de ter né, aulas com o senhor, mas assim, eu sei que o senhor é uma pessoa muito bem conhecida, assim, é um prazer compartilhar essas experiências com a gente aqui. Então, assim, eu queria só comentar, a gente já está um pouquinho no adiantado da hora, né? Assim, então, essas experiências que o doutor Oswaldo põe, assim, né, da parte, assim, é sempre muito interessante, a aula foi bastante interessante, a gente tem elogios aqui, agradecimentos para o senhor, professor, e acho que o senhor pode fechar, assim, a doutora Fernanda, não sei se quer comentar alguma coisa, eu só tenho a agradecer e parabenizar mais uma vez o senhor por uma brilhante aula e agradecer os comentários do doutor Gil com a experiência dele, assim. Eu vou até colocar meu e-mail no chat, doutor Gil, e adoraria que o senhor compartilhasse comigo esse consenso, eu vou estar colocando. Professor Oswaldo, acho que o senhor faz um fechamento e também só agradecer a essa aula, que realmente é uma atualização, que bom que vai ficar gravado para todos nós, e agradecer o professor Gil também, né? Muito bom ter uma discussão desse nível gravada para todos nós, alunos, professores, residentes, só agradecimento. Vou pedir para o senhor fazer um fechamento mesmo. Bom, agradecer, Fernanda. É tão gostoso a gente estar, ainda que à distância, né, mas a gente está com essas ferramentas, é como se a gente estivesse praticamente dando aula na sala, né? E, ao mesmo tempo, esse é um momento, para mim, em particular, muito, muito importante. Parece que as coisas acontecem assim, uma puxando a outra, né? Nós estamos, neste momento, num processo de migrar um pouco de trabalho. Eu vou estar um pouco mais fora do CAISM, não vou estar fora do CAISM, eu vou estar talvez 2 vezes por semana. Eu estava comentando com a Fernanda que nós estamos indo cuidar da diretoria da área hospitalar, dos hospitais, CAISM, HC, a integração todos esses exames, essa coisa toda. Então, vamos ajudar um pouco com a experiência um pouco de gestão que a gente tem, tanto na universidade quanto de hospital, para ver se a gente consegue o que eu tenho uma expectativa muito grande, viu, Gil, de que a gente dê um passo, está tudo preparado, o Zeferino vem trabalhando, o Manuel trabalhou muito no sentido de dar um passo de qualidade, de avanço na estruturação, no financiamento, enfim, na condição de excelência que os nossos hospitais precisam ter, né? Nós temos um reitor novo, com sangue novo, com muita energia e principalmente uma disposição muito grande, tanto do reitor quanto da Maria Luísa, que é colega nossa da FCM, de ajudar a gente a dar uma solução para o problema crônico que os nossos hospitais têm enfrentado, além do que a própria universidade já enfrenta, né? Então, a gente fica assim com o coração partido. Eu estava falando aqui com a Fernanda e depois montando a aula, falando, nossa, se eu tiver que parar de fazer ambulatório, vai ser um sofrimento enorme, porque esse momento de contato são os internos do 6º ano e os residentes, eles são depuradores, né? Eles são energizantes, né? Fazem muito bem, e para mim as quartas-feiras, as sextas-feiras são deliciosas. E vamos ver se a gente consegue juntar as coisas e continuar desenvolvendo. Eu sei que a área de endocrinologia já está pronta com a Dani e a Cris. Os velhos já podem ir se acomodando, porque tem novos mais do que preparados para dar conta de tudo que tem lá. Mas os velhos não querem se acomodar, não. Os velhos querem continuar ajudando. Então, hoje foi um dia muito especial para mim, muito gostoso, né? E obrigado a vocês. E, Gil, precisamos achar soluções juntos, viu? As suas dificuldades e a endócrino do CAISM tem muito em comum, e vocês estão avançados em algumas soluções que a gente não sabe. A gente precisa estar trocando mais das nossas experiências, quem sabe até fazer ambulatório juntos, né? Seria uma coisa maravilhosa se a gente conseguisse uma vez por mês
centrar aí as nossas crianças e trazer sua equipe, ou visitar vocês lá também. Mas foi um prazer também, muita saudade aí. Um abraço. Oswaldo, convite aceito, viu? Tá? Quando voltar, pode me convidar, que eu estou sempre à disposição para trabalhar junto. O meu lema é sempre trabalho em equipe. Combinado. Gente, muito obrigada. E eu fico mais contente de ver mais essa função do departamento, né, das nossas reuniões aqui online, de conseguir aproximar as pessoas e melhorar cada vez mais a nossa assistência, o cuidado para as nossas mulheres, para as nossas meninas. Eu acho que isso é muito gratificante e faz parte da nossa missão aqui. Gente, muito obrigada, uma reunião excelente, um conteúdo maravilhoso que vai estar gravado para a gente. E eu gostaria de pedir para a Márcia colocar o convite da próxima reunião, tá? Na quinta-feira que vem, a reunião vai ser feita pelo professor Bácaro e pelo doutor Nélio, sobre boas práticas clínicas em mulheres em situação de aborto. É um outro tema muito importante, que também faz parte da nossa missão como ginecologistas e cuidadores das mulheres. Então, aguardo vocês aqui na semana que vem, e muito obrigado mais uma vez, doutor Oswaldo e doutora Daniela, pela excelente exposição e pelo conteúdo guardado aqui para a gente, tá bom? Muito obrigada. Tchau, obrigado. Tchau. Obrigado, Dani. Obrigada, viu, doutor Oswaldo? Obrigada, Dani. Tchau, tchau. Tchau.